Em nome de Buda, Budhang Sharanam Gacchami, a terra é nossa testemunha. Em nome do Dharma, Dhammam Sharanam Gacchami. Em nome da Sangha, Sangham Sharanam Gacchami. Jaya, Amen. Essa saudação é baseada naquilo que é a suástica, ou aquela imagem, né, que o Hitler distorceu como um bom naquilo que seria o anticristo, usando aí a cruz invertida, né? Hitler fez isso com a suástica, que é um símbolo sagrado budista, hinduísta e védico, que é uma cruz muito anterior enquanto comunicação sagrada de vários aspectos, né, da consciência ancestral, muito anterior, então, à cruz cristã, muito anterior. Então, começo avisando que esse símbolo que eu faço de cruz, falando em nome de Buda, a terra é nossa testemunha, em nome do Dharma, em nome da Sangha, Jaya, Amen, inclusive com o mudra que eu faço aqui, isso é interrelacionado profundamente com o budismo, naquilo que é o meu campo de pesquisa e caminho. Não que outros mestres façam, não que tenham me ensinado isso. Eu vivi num templo por um ano, em 2004, com 24 anos de idade, que eu optei por sair de tudo, por abandonar tudo, inclusive família e tudo do mundano, celular, tudo que na época ainda era bem primário, né? Mas que eu pude... eu já contava com essas tecnologias e que eu pude abandonar tudo por um ano e viver então como um noviço, como um aspirante a monge budista dentro da disciplina monástica intensamente num templo, que é o templo Zulai. Então eu sou da primeira turma do templo Zulai. E prazer, meu nome é Túlio Iannuzelli, com o nome de iniciação em Bodhisattva, ou o nome de iniciação Bodhisattva, dado pela abadesa Irhan, do templo principal da tradição Chan, lá na Califórnia, mas ela aqui no Brasil me deu esse nome, ou reconheceu esse nome na presença, naquilo que se tornou o meu nome na genealogia, lá desde o Buda Shakyamuni até Bodhidharma, e depois de Bodhidharma, os mestres da linhagem que passaram pela China e foram vindo, até chegar no Brasil, naquilo que é o meu nome Tinja, que mais ou menos simboliza algo que em sânscrito é Samadhi, mas num tom de refinamento, um samadhi refinado. Essa é mais ou menos a tradução. E samadhi, para quem não sabe, é um conceito yogi, né, um conceito védico que explica e denota aquilo que é a mente que está num nível desperta, né? Que já está desperta. Eu costumo dizer que para mim, pessoalmente, nas minhas palavras, é aquela mente que está desperta no sonho, né? Desperta na realidade do sonho. Isso me conecta muito com o yoga dos sonhos que a gente tem no Vajrayana, no budismo Vajrayana, especialmente das linhagens que praticam Dzogchen e que vem aí, inclusive, do Bon, né, da antiga tradição xamânica de 18 mil anos lá do Tibete. Então, esses são os temas, em geral, eu já estou falando de uma forma natural com vocês aqui, mas os temas que a gente aborda nesse canal Aran. Aran, que é uma palavra tupi-guarani que simboliza solar e que é um projeto particular meu, um projeto de expansão e de comunicação daquilo que é então o meu processo de expansão de consciência. Nos drives que vem desde lá daquilo que me motivou a ir para o templo budista viver como um noviço aspirante a monge, né? E depois, como professor de Kung Fu e Tai Chi, tendo mais de 1000 alunos, às vezes por mês, passando e girando, né, entre os meus ensinamentos, isso em mais de 6 projetos sociais, e depois isso expandiu por 10 cidades, basicamente, aí por onde eu passei. São 20 anos como professor, vice-campeão mundial de Shaolin do Norte em 2008, professor de Tai Chi Chuan, todo graduado aí, inclusive pela
com o certificado da Confederação Brasileira, da Federação Paulista, tudo isso daí, tudo direitinho. Sempre eu prezei por buscar os maiores mestres, aqueles que me tocavam mesmo e que me arrepiavam e que realmente eram reconhecidamente os maiores mestres. Mesmo aqueles que tinham maior nome e número de alunos ou que eram mais reclusos, né? E isso especialmente em comunidades por onde eu passei e morei, algumas delas internacionais, as quais, inclusive, no giro das etapas que foram relacionadas com essa vivência, eu fui recebendo iniciações, que são 4 iniciações budistas. A iniciação em Bodhisattva, com o nome Tinja, a iniciação em Buda Shakyamuni, a iniciação em Guru Yoga e a iniciação em Avalokitesvara diretamente aí pelo Dalai Lama, né? E foi exatamente aí, né, no processo que veio dessa iniciação do Dalai Lama e no começo lá da fase do Covid de 2020, né, que me veio então aí literalmente os sinais e o chamado para startar esse projeto. Esse projeto que é baseado numa estrutura própria, num rito próprio, numa sadhana própria, num método de prática terapêutico espiritual próprio, né? Então não é uma religião, é literalmente uma prática espiritual baseada especialmente no budismo, né? No budismo Vajrayana, hoje muito focado na prática do Dzogchen, que é uma linha de prática do budismo Vajrayana muito interessante, que foi reconhecidamente, né, autorizada ao mestre Dudjom Limpa, que não era monge, que não era uma pessoa que vivia em templos e tal, era um professor de meditação, mas que recebeu de forma transpessoal toda uma orientação para ser realmente transmitida e comunicada, toda uma orientação, toda uma linha de orientação, tudo por comunicação transpessoal, de inteligências superiores aí maiores, né? Que ele chama também de outras formas, tem aí a forma budista Vajrayana de chamar essas inteligências, mas basicamente são inteligências maiores, né? E o formato é transpessoal. E ele é reconhecido, literalmente, pelos grandes líderes budistas da época dele, né? Então, todo esse aprendizado dele é reconhecido e integrado, é aceito. E então isso é muito interessante, porque eu estou aqui agora realizando esse vídeo e expondo essas informações e expondo aquilo que para mim é esse meu próprio método de prática, o método Aran, esse método de nome Tupi-Guarani que veio a mim de certa forma, né? E que veio a mim exatamente simbolizando esse aspecto solar que a palavra representa, e nesse aspecto solar, a suástica, que eu faço esse símbolo como presença, como eu cheguei aqui para vocês e fiz como saudação. E esse método, ele é todo transpessoal, basicamente transpessoal. Entra, obviamente, análise crítica, entra nesse processo questões xamânicas nos ritos, entram questões tântricas nos ritos, mas especialmente também está muito profundamente correlacionado com o fator transpessoal, aquilo que tem se iluminado como expansão de consciência na minha caminhada, aquilo que é a jornada que eu tenho feito aos antepassados e aos antepassados em que eu me encontro profundamente correlacionado com a cultura judaica ancestral, que é a minha descendência, inclusive, vamos lá, vou expor, meu nome está incluído também em mais 2 books genealógicos, pelo menos que eu sei, conheço e tenho acesso. Tenho um deles aqui, inclusive, que é da família Pereira Leite e Ferreira Leite, que eram primos que iam se cruzando. E isso é totalmente
correlacionado à família judaica antiga e ancestral que foi para a Itália. E na Itália, sob possíveis formas de interesse deles, eles se abriram aí para aquilo que se tornou um cruzamento com a presença germânica fortíssima, né, em Roma e na Itália em geral, os longobardos especialmente, e que eram guerreiros ferozíssimos, e houve uma mixagem aí entre esses judeus que possivelmente vêm da tribo de Levi, porque tinham grandes fundamentos religiosos e facilidade de conexão com o divino, mas num cruzamento em Roma, já na Igreja Católica, já sob a égide da Igreja Católica, com os longobardos que eram conquistadores ali naqueles momentos ali na Itália, né? Então eu venho muito fortemente desse cruzamento, mas já indo muito além daquilo que a Igreja Católica se tornou na minha vida, como na verdade já um contexto bastante limitado, né? E então nessa caminhada eu comecei a acessar mais profundamente aquilo que é essa jornada de expansão de consciência, indo lá para a ancestralidade. Tanto para a ancestralidade daquilo que é a ancestralidade desses longobardos e desses povos germânicos que eu trago na veia, assim como especialmente pela tamanha força daquilo que eu trago na veia do povo judaico. E isso é muito forte porque também existem muitas sombras. A sombra é profunda. O arquétipo da sombra que eu preciso enfrentar é profundo nessa caminhada. Assim como o amadíssimo mestre, o doutor Carl Gustav Jung, muito bem orienta sobre o processo de individuação, ao qual uma das etapas, a etapa talvez até mais importante, é exatamente esse desafio de encarar tudo que é sombrio durante o processo de expansão de consciência. E o processo de expansão de consciência ele está totalmente interrelacionado com aquilo que é o processo cabalístico, e aí a cabala é o que me vem como aquilo que hoje me traz assim, uma grande força de estudo, de prática e iluminação, dentro da cultura, inclusive judaica, especialmente do hebraico que eu venho aprendendo, e da cultura judaica mesmo em seus processos, seus ritos que eu venho praticando, e integrando com, especialmente, aquilo que eu já trazia do budismo vajrayana, né? E integrando também, porque eu também tenho na família um ponto forte aí de genética africana, né? Então eu trago também uma interconexão de pesquisa e estudo entre aquilo que é a cultura nórdica, mitológica e tudo mais, que tem uma plena analogia possível com as culturas tribais também africanas. Então, de um lado, culturas tribais xamânicas aí, nórdicas, europeias e africanas, né? E de outro lado, a cultura judaica e aquilo que já é uma caminhada reconhecida com iniciações na cultura budista. São esses quadrantes, os quadrantes principais desse projeto, brindados por 14 anos de passagens profundíssimas com situações e eventos extraordinários, que são, assim, difíceis até de serem comunicados, tamanha é a grandeza do que aconteceu. De primeiro grau, e de não só de experiência individual, mas de experiência coletiva, ou seja, com testemunhas oculares que participaram de todo o processo, de todos os processos. São coisas incríveis que eu vou estar contando aqui nos vídeos. Eu vou contar aqui nos vídeos tudo isso. Esse canal vai servir esse processo. Então, hoje, muito fortemente, o que compõe esse canal é eu contar as minhas experiências, mas também abrir aquilo que é o projeto. E o projeto é um rito, é uma sadhana. Hoje eu já tenho um livro que eu escrevo, e que nesse livro é uma orientação ritualística e de estudo, nesses quadrantes que eu expliquei, né, na Kabbalah, no budismo vajrayana, também aí, né, naquilo que a mitologia nórdica traz, especialmente nas runas e nos Vedas,
e naquilo que também vem aí da ancestralidade mitológica africana. Então, nesses quadrantes e desses quadrantes, eu tenho um rito particular, que é um rito transpessoal brindado por aquilo que são orientações transpessoais, assim como lá pro mestre John Limpa lá no Dzogchen. Não igual, não no mesmo processo, mas no meu processo, naquilo que também eu só posso falar. Tem influência de mestres incríveis, vivos e já que fizeram passagem e que eu tive contato, seja pessoalmente ou indiretamente, né, por meios digitais, sim, mas especialmente pelos de nível pessoal, né? Mestre Severino Antônio, Badessa Irham, Mestre da Sinceridade, Mestra Yasha Rolak. Então são nomes aí que são fortes no meu processo. Mestre e Padrinho Narada, que é uma pessoa incrível aí também, que me possibilita a extensão do meu trabalho e a expansão dos meus estudos, das minhas pesquisas. Querido amigo e mestre junguiano também, mestre Hugo aí, né? Dr. Hugo. São nomes vivos, né, que estão nesse campo, mas também os mestres maiores, né, mestres que compuseram aí profundidades aí incríveis na minha vida, né, dentro da minha linhagem de Kung Fu, né, Bodhidharma, Huineng, especialmente Huineng, né, e entre outros. Então, nesse ponto, é isso que eu venho trazer. Existe uma linha de trabalho, existe uma linha de pesquisa sendo realizada, e é muito sério. Aborda questões muito sérias, com rituais aí e ritualizações profundas, que são, que têm sido tratadas e vão continuar sendo tratadas de maneiras discretas, porque nós estamos numa sociedade que tem as suas limitações profundas e suas correlações aí dentro dos contextos que são atuais, mas que são também milenares aí, que vão perdurar pela eternidade. Esses contextos complicados entre extremidades e entre profunda ignorância, né, acontecendo aí atualmente, que sempre aconteceram, e que não vão saber entender nada disso, daquilo que eu estou falando, que vão simplesmente taxar. Né? Vão taxar como paganismo, vão taxar como macumba, vão taxar de várias formas. Mas não me importa. O importante, e aqui no canal eu faço essa correlação, é eu comunicar o que é a experiência, o que pode ser comunicado como experiência, transmitir um pouco desse conhecimento, daquilo que é o Buda Dharma, o Dharma, né? E daquilo que é a mensagem profunda, que é totalmente a grande diferença que eu reconheci entre a visão judaica, né, de Hashem, de Deus, né? A visão judaica é completamente diferente da visão cristã. Então, essas diferenças elas são muito importantes de serem denotadas, especialmente porque entre o judaísmo e o budismo, entre os Vedas e a cultura mitológica africana, entre inclusive aquilo que é a árvore da vida na Kabbalah, enquanto também Menorá, e aquilo que é Yggdrasil, aquilo que é também o Baobá, a imagem das árvores sagradas, a imagem da árvore sagrada. É a árvore sagrada. E é a experiência direta, aquilo que é dito especialmente e profundamente, não como fé cega, e o judaísmo explica muito bem isso, mas aquilo que é a experiência direta em Hashem, aquilo que é a experiência direta em Deus. E aquilo que no budismo é a experiência direta em Buda. Não se achando um Buda, mas a experiência tão profunda que não tem palavra que possa realmente comunicar a experiência. E que está na prática, e que está na fórmula, e que precisa ser experimentada para as pessoas poderem realmente ter uma opinião realmente. Eu tenho a minha opinião, que é essa que eu estou dizendo, é real. A fórmula funciona. Fui, experimentei, tive
a minha experiência transpessoal profundíssima, inclusive até deixo bem claro, eu tive um processo de EQM, de experiência de quase morte, então com 15 para 16 anos, entre 95 e 96, surfando numa praia que veio uma onda abismal e que me girou por um longo tempo, e quando me largou eu não sabia onde era, para cima, para baixo, eu não sabia me orientar e não consegui chegar à superfície, e passei por toda aquela fase do desespero máximo até realmente, puf, sentir que uma bolha tinha se estourado. Literalmente é isso. Uma bolha. Eu tinha saído do campo, esse campo de sofrimento, inclusive, que a gente chama de vida, e que é sofrimento porque não é sofrimento só de sofrer por causa de doença, por causa de desespero, terror, fome, depressão, dor, não é isso. Ele já é sofrimento, a vida já é sofrimento, pela base daquilo que é a base dela por si só, aquilo que ela é, que é a pressão. Começa pelo fato de tem que existir pressão, né? E eu tenho uma pressão aqui, você tem uma pressão aí, todas as pessoas estão vivendo a sua pressão, seja 12 por 7, seja 14 por 10, não interessa. Tem pressão. Tem vida, tem pressão. Acabou a pressão, acabou a vida. Essa é a base do sofrimento. Essa talvez seja a base daquilo que o Buda reconheceu como a verdade do sofrimento. Começa por essa base. Então eu tive essa experiência de EQM, a qual essa bolha, puff, do sofrimento simplesmente se apagou. E eu tô aqui agora, não sei explicar como, porque eu engoli muita água, era para eu ter afundado, mas eu boiei. E acordei do nada. Então, assim, do nada não, porque foi com o som que foi igual uma bomba nuclear, parecia, assim, que é o meu sentimento que me veio como memória, que me trouxe para a vida, assim, bum, eu acordei daquela força, do barulho da superfície da água aqui próximo dos meus ouvidos, aqui da orelha, né? E os surfistas vindo para cima de mim, porque me viram boiando. Então, assim, é uma experiência, né? E depois, em 2004, lá no templo budista, no primeiro retiro ao estilo Vipassana, né, de dias de mobilidade, então eu tenho lá também uma experiência abismal, que foi uma experiência de me separar do corpo literalmente e de sentir a plataforma daquilo que não é vida, de que não é morte, de que não é sofrimento, né? E ver o meu corpo sofrendo, mas eu não estava em processo nenhum de pressão e sofrimento, que é uma profundidade muito grande da prática e do treinamento de meditação. As pessoas não conhecem isso. As pessoas não conhecem isso. O que é a possibilidade de você realmente, através de uma prática estruturada, você ter a experiência de sair do corpo, literalmente, de se ver fora, né? E perceber que onde você está, daquele ponto de vista que você está, não é o ponto de vista dentro de todo o campo de sofrimento e pressão da vida, inclusive dentro da dimensão que inclui passado, presente e futuro. E é uma das coisas que acontece muito durante esse processo meditativo. Às vezes as pessoas não acreditam, né? Eu acho até interessante. Eu também não acreditava que existem pessoas que já praticaram aquelas meditações de ficar meses em meditação, em casos que existe de ano, as pessoas em prática de meditação profunda em caverna, por exemplo. Existe sim. Inclusive, é fato que depois que você realmente alcança essa propriedade no treinamento de meditação, realmente não dá vontade muita de voltar, não, né? Não dá vontade de voltar para o campo de pressão e de sofrimento, não. As pessoas voltam pela missão delas, né? De viver, de cumprir coisas aí que estão dentro desse campo, né? Que são maiores. E essa coisa que é maior que esse campo de pressão, que é a meditação e aquilo que está além, né? Inclusive talvez aí além até daquilo que é a vacuidade plena, que na Kabbalah é Ein Sof, né? E que também no hinduísmo de certa forma é Brahman. Tem uma coisa, né? Tem algo que o nome é tão profundo e sagrado que não tem nem como ser dito ou falado numa expressão como essa comum que possa ser profanado. E esse nome, a Kabbalah explica bem. A relação de intimidade que os sábios aí do passado, os alquimistas do passado, alcançaram nos estudos da Kabbalah é profundíssima, né? Interessantíssimo. Está tudo incluído nesse processo, está tudo incluído nesse trabalho. Eu venho então aqui fazer essa abertura, fazer esse, né,
de certa forma, esse dimensionamento daquilo que é o projeto Aran, que é o trabalho Aran, e que é uma expressão da minha transpessoalidade. Não é um só da pessoalidade, né? Mas da minha transpessoalidade. Isso que é muito interessante, importante. E muitas coisas vão se desenrolar desse processo. É um retorno até mesmo, porque é tão profundo e forte o processo de expansão de consciência que simboliza e significa alterações no campo da objetividade, no campo aqui, nesse campo do sofrimento, nesse campo da bolha, nesse campo da pressão, nesse campo das nobres verdades identificadas por Buddha. E quando eu comecei esse canal lá no passado e já estava com os vídeos rolando, já tinha até hater famoso falando, já tinha mais de 1000 visualizações em menos de uma semana, alguns vídeos, e a coisa estava se desenrolando, eu estava exatamente falando desse processo de expansão de consciência e tocando em fatores críticos desse processo, inclusive fatores os quais têm a ver com esse antissemitismo aí rolando e mostrando as caras, surgindo das trevas que antes estavam sendo somente obscuridade. E sob risco real, meu e da minha família, já acontecendo, e eu já passando por processos aqui, tendo que, né, desenrolar defesas, seja como forem aí, as mais habilidosas possíveis e estratégicas, eu realmente decidi deletar o canal, deletar todos os vídeos. Então é um retorno, também é um retorno, dentro de um campo de profunda confiança nova. Uma confiança tão profunda que simboliza o meu reencontro com tudo aquilo que é a confiança que o povo judeu tem na própria cultura, que os fez enfrentar a Inquisição, nazismo, e se manterem e manterem a própria cultura. Assim como o povo tibetano mantém a própria cultura corajosamente frente a todas as investidas abismais contra a cultura e contra a transversão abismal da cultura tibetana hoje acontecendo, sendo desenrolada aí. Então, profunda influência do core da cultura judaica, profunda influência do core da cultura tibetana, da cultura vajrayana, da cultura Bon, cultura xamânica ancestral, profunda influência do que é agora, do que está acontecendo agora, como um ressurgimento da cultura antiga mitológica nórdica europeia. Os famosos vikings, né? Toda uma estrutura profunda de musicalidade, de experiências de vida, retornando àquilo que era a experiência deles ancestral, de vivência na natureza, de correlação com a natureza, de correlação mitológica com os Edas, com a sabedoria ancestral, com as runas. Nesse trabalho nós temos aí também o trabalho com o I Ching, com runas e com tarô. Então, eu convido vocês a subscreverem-se no canal. Por favor, subscrevam-se no canal, deem o seu apoio participando do canal, façam seus comentários, deem um like se gostarem desse vídeo. E assistam os próximos vídeos que virão também, participem. É um trabalho que vai trazer muita coisa para vocês. Eu estou só abrindo aqui algumas ideias daquilo que está desenrolando e alguns fatos, mas vai muito além disso. E vai especialmente também ser um movimento comunitário. É um movimento comunitário que é uma comunhão profunda naquilo que é também um processo natural integrado de análise da realidade. E uma análise que busca também os meios intuitivos, transpessoais, e também os meios contra-intuitivos, contra-fatuais. Usar tudo isso para chegar em novas perguntas, em novos questionamentos e novas mandalas que a gente possa vislumbrar, que é essa a graça da coisa. A expansão de consciência é uma mandala, é uma grande mandala que a gente vislumbra
e que no final a gente faz como os monges tibetanos fazem nas mandalas, que eles passam lá meses, né, produzindo lá cuidadosamente. É assim. Tá bom, pessoal? Então, foi uma grande alegria poder fazer esse vídeo para vocês, estar aqui comunicando isso para vocês. Estarei em mais vídeos comunicando mais coisas aqui para vocês e espero poder aí que nos próximos eventos que rolem também, porque tem rolado reunião online, mas também estão programados retiros e cerimônias. Espero poder convidá-los e contar com a presença de muitos aí que se conectem com a minha presença aqui, tanto digital quanto pessoal, tá bom? Em nome de Buda, a Terra é nossa testemunha, em nome do Dharma, em nome da Sangha, Jaya, Amen.